Meu nome é Clara. Tenho 72 anos e 3 filhos que até 3 meses atrás eu acreditava me amarem incondicionalmente. Hoje sei que o amor, por mais profundo que seja, pode ser testado de formas que jamais imaginei. E descobri isso da maneira mais dolorosa possível, fingindo que estava perdendo minha própria mente. Tudo começou numa terça-feira comum de março. Eu estava na cozinha da casa do meu filho mais velho, Roberto, onde morava havia 2 anos, desde que enviuvei. Preparava o almoço enquanto ouvia música baixinho no rádio, quando escutei vozes vindo da sala. Reconheci imediatamente. Roberto e minha filha do meio, Patrícia, conversavam em tom tenso, aquele tipo de conversa que não querem que outros ouçam. Desliguei o fogo do feijão e me aproximei devagar, meu coração já acelerando com uma intuição que não queria confirmar. Fiquei atrás da porta entreaberta, invisível para eles, mas capaz de ouvir cada palavra que seria gravada em minha alma como ferro em brasa. Eu não aguento mais, Patrícia. Não aguento mais cuidar de velha. Ela está em todos os lugares, sempre precisando de algo, sempre com alguma reclamação. A voz de Roberto era carregada de irritação, de cansaço, de algo que soava perigosamente próximo a ressentimento. Minha filha respondeu, e sua voz não carregava discordância, apenas cúmplice cansaço. Eu sei. Mas o que vamos fazer? Colocar ela num asilo? Você sabe como isso seria visto pela vizinhança, pelos nossos conhecidos. Somos uma família respeitável, Roberto. Respeitável, ele repetiu com amargura. Sabe quanto está me custando tê-la aqui? Não só dinheiro, mas minha paz, meu tempo com minha esposa e meus filhos. Marina já reclamou 3 vezes esta semana que não temos mais privacidade. E ela tem razão. Senti minhas pernas fraquejarem. Segurei na parede para não cair. Roberto, meu primogênito, o menino que carreguei no colo durante febres altas, que ensinei a ler, que apoiei em cada fracasso e celebrei em cada vitória, falava de mim como um fardo insuportável. E o Fernando? E Patrícia perguntou, referindo-se ao mais novo dos meus filhos. Ele não pode ficar com ela por um tempo? Roberto soltou uma risada sem humor. Fernando? Por favor, ele mal consegue cuidar de si mesmo. Está sempre viajando, sempre com 1000 desculpas. Você acha que ele vai querer ter a mãe morando com ele? Recuei silenciosamente de volta para a cozinha, meu corpo inteiro tremendo. Sentei na cadeira junto à mesa, aquela mesma mesa onde havia preparado centenas de refeições para aquela família, e deixei que a realidade me atingisse como ondas violentas. Meus filhos, meu sangue, minha vida inteira de dedicação me viam como peso, como problema a ser resolvido, como inconveniência a ser gerenciada. Não chorei. Estranhamente, não derramei uma única lágrima naquele momento. Havia uma clareza fria tomando conta de mim, uma lucidez dolorosa que começava a formular um plano que mudaria tudo. Se eles me viam como fardo quando eu ainda era capaz, independente, contribuindo com a casa, o que fariam se eu realmente precisasse deles? O que aconteceria se eu fosse não apenas inconveniente, mas verdadeiramente dependente? E mais importante, quem ficaria? Quem revelaria ter amor verdadeiro, aquele que permanece quando dar já não é fácil, quando cuidar exige sacrifício real? Foi assim que nasceu minha decisão. Eu iria fingir ter Alzheimer. Iria simular o lento desaparecimento da minha mente, a confusão crescente, a dependência inevitável. E observaria. Observaria quem fugiria e quem ficaria. Quem revelaria seu caráter verdadeiro quando as máscaras sociais de família amorosa não fossem mais suficientes? Sabia que era manipulação, sabia que era cruel até. Mas naquele momento, com o coração partido e a dignidade ferida, senti que era a única forma de descobrir a verdade que tanto temia e, ao mesmo tempo, precisava confirmar. Passei os 3 dias seguintes pesquisando obsessivamente sobre Alzheimer. Li artigos médicos, assisti documentários, estudei sintomas, progressão, comportamentos típicos. Aprendi que a doença começa sutilmente. Pequenos esquecimentos, confusão com datas, dificuldade em encontrar palavras. Depois piora gradualmente. Desorientação espacial, não reconhecer lugares familiares, mudanças de personalidade, perda de habilidades básicas. Precisava ser convincente. Não poderia simplesmente acordar um dia completamente desorientada. Isso geraria suspeita. Teria que ser gradual, como a doença real. Um sintoma aqui, outro ali, construindo um padrão que qualquer médico reconheceria. Comecei devagar. No 4º dia após aquela conversa devastadora, esqueci
onde tinha colocado meus óculos. Procurei por eles na frente de Roberto, cada vez mais agitada, até que ele os encontrou na geladeira. Eu mesma os tinha colocado lá, claro, mas fingi confusão genuína. Mãe, como seus óculos foram parar na geladeira? Ele perguntou com aquele tom entre diversão e preocupação. Olhei para ele com expressão vaga, tocando minha cabeça como se tentando recuperar uma memória escorregadia. Eu não sei. Eu não me lembro de ter colocado lá. Que estranho. Vi algo passar pelos olhos dele. Um lampejo de preocupação real, mas também, e isso cortou fundo, algo que parecia esperança. Como se parte dele pensasse que talvez, apenas talvez, um diagnóstico médico sério justificasse socialmente colocar-me em uma instituição. Nos dias seguintes, aumentei gradualmente os sintomas. Esqueci o nome da neta de 7 anos por alguns segundos antes de lembrar com esforço visível. Repeti a mesma história sobre minha infância 3 vezes no mesmo dia. Confundi o açúcar com o sal ao fazer café. Saí para o quintal de pijama ao meio-dia, desorientada sobre que horas eram. Roberto e Marina, sua esposa, começaram a trocar olhares significativos. Ouvi conversas sussurradas que subitamente paravam quando eu entrava na sala. Senti a mudança na atmosfera da casa, uma tensão crescente, uma antecipação de algo inevitável se aproximando. 2 semanas depois do início da minha encenação, Roberto marcou uma consulta médica para mim. Levou-me ao consultório de um neurologista, o Dr. Henrique, um homem de meia idade com expressão perpetuamente séria. Aquele momento foi um dos mais difíceis. Tive que enganar um profissional médico, tive que fingir sintomas convincentemente o suficiente para que um especialista suspeitasse de demência. Mas eu tinha feito minha lição de casa. Sabia exatamente como me comportar. Durante os testes cognitivos, errei propositalmente algumas respostas, mas não todas, isso seria suspeito. Hesitei ao desenhar o relógio que me pediram. Troquei algumas palavras por outras similares. Mostrei confusão ao me pedirem para lembrar 3 objetos após 5 minutos. O Dr. Henrique franziu a testa, fez mais perguntas, mais testes. Roberto estava sentado no canto do consultório e eu podia sentir sua tensão, sua ansiedade. Mas havia algo mais lá também. Algo que eu não queria nomear, mas reconhecia. Alívio. Como se um diagnóstico oficial fosse a permissão que ele precisava para tomar decisões que já queria tomar. Dona Clara, o médico disse finalmente, sua voz profissional mais gentil. Alguns dos seus sintomas são preocupantes. Não posso fazer um diagnóstico definitivo hoje, mas há indícios que sugerem o início de um processo demencial, possivelmente Alzheimer. Vou solicitar alguns exames. Ressonância magnética, exames de sangue, testes neuropsicológicos mais detalhados. Mas quero ser honesto com o senhor. Ele se virou para Roberto. Os sinais que sua mãe apresenta são consistentes com estágios iniciais de demência. Vi meu filho assentir lentamente, absorvendo a informação. E vi também, com clareza dolorosa, que ele não estava devastado. Estava preocupado, sim, mas não destroçado. Não como um filho deveria estar ao receber notícia de que sua mãe estava perdendo a mente gradualmente. No caminho de volta para casa, Roberto dirigia em silêncio. Eu olhava pela janela, fingindo estar perdida em pensamentos confusos, mas na verdade processando minha própria dor. O que eu tinha feito? Tinha aberto uma caixa de Pandora que não sabia se conseguiria fechar, mas ao mesmo tempo já estava vendo verdades que talvez nunca teria descoberto de outra forma. Mãe, Roberto disse finalmente, sua voz cuidadosa. Vamos precisar conversar sobre o futuro. Sobre cuidados, sobre o que vai ser melhor para você conforme as coisas progredirem. Virei para ele com olhos que fingi serem vagos, mas que na verdade estavam vendo tudo com clareza cristalina. Tudo bem, meu filho. Eu confio em você. As palavras saíram facilmente, mas carregavam um peso que ele não podia compreender. Eu confiava? Realmente? Ou estava apenas testando até onde ia sua disposição de cuidar quando as coisas ficassem difíceis? Naquela noite, Roberto reuniu a família. Patrícia veio com seu marido, André. Fernando chegou atrasado, como sempre, direto de uma viagem de trabalho. Os 3 se sentaram na sala, enquanto eu supostamente dormia no quarto. Mas eu estava acordada, ouvindo cada palavra através da porta entreaberta. O médico acha que é Alzheimer. Roberto começou sem rodeios. Ainda não é definitivo. Tem exames para fazer, mas os sinais estão lá. E só vai piorar. Silêncio pesado. Então Patrícia falou, sua voz controlada, mas tensa. O que vamos fazer?
Não posso continuar sendo o único responsável, Roberto disse, e havia frustração em sua voz. Marina está no limite. As crianças estão percebendo a tensão. E com a mãe ficando pior, vai precisar de cuidado integral eventualmente. 24 horas. Você está sugerindo um asilo? Fernando perguntou, e havia algo em sua voz, uma mistura de choque e alívio que eu reconheci. Lar geriátrico especializado em demência, Roberto corrigiu, como se a terminologia fizesse diferença. Lugares onde ela vai ter profissionais treinados, atividades adequadas, segurança constante. E abandonar nossa mãe numa instituição não vai pesar na nossa consciência? Patrícia questionou, mas sua voz não tinha a indignação que suas palavras sugeriam. Era mais questionamento prático do que moral. Não é abandono, André, o marido de Patrícia, interveio. É cuidado adequado. Vocês não têm treinamento para lidar com demência avançada. Quando ela começar a não reconhecê-los, a ter comportamentos difíceis, como vão lidar sozinhos? Eles continuaram discutindo, pesando opções como se estivessem decidindo qual escola colocar uma criança ou qual carro comprar. Prática, logística, finanças. Em momento nenhum ouvi alguém dizer, ela merece ficar em casa, perto de família. Em momento nenhum ouvi, vamos fazer o que for preciso para cuidar dela aqui. Apenas Fernando hesitou. Não sei. Parece errado. Ela cuidou da gente a vida inteira. Agora que ela precisa, vamos simplesmente colocar ela num lugar e visitar nos finais de semana? E você se oferece para cuidar dela? Roberto atacou. Você que está sempre viajando? Você que nem tem casa própria ainda, mora naquele apartamento minúsculo? Seja realista, Fernando. Meu filho mais novo não respondeu. E seu silêncio foi resposta suficiente. Fechei os olhos com força, lágrimas finalmente escapando. Então era isso. Era isso que acontecia quando se tornava inconveniente. Quando amar exigia mais do que cartões no Dia das Mães e almoços dominicais ocasionais. Quando exigia sacrifício real, tempo real, paciência real. Mas algo interessante começou a acontecer nos dias seguintes. Fernando começou a aparecer mais. Não para discussões sobre meu futuro com os irmãos, mas para ficar comigo. Sentava-se ao meu lado na varanda, não falando muito, apenas presente. Trazia livros que lia em voz alta, mesmo quando eu fingia não entender completamente. Segurava minha mão. E em um desses momentos quietos, ele disse algo que rachou minha armadura cuidadosamente construída. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito por não ter sido o melhor filho antes. Sinto muito que só estou realmente te vendo agora que você está... que você precisa. Tive que usar toda a minha força de vontade para não quebrar a atuação ali mesmo. Para não revelar que entendia perfeitamente, que minha mente estava intacta, que estava testando todos eles. Apenas apertei sua mão de volta, com um sorriso vago, mas caloroso. Patrícia também começou a mudar, embora de forma diferente. Ela vinha menos, mas quando vinha, havia culpa em seus olhos. Trazia flores, meu bolo favorito, sentava-se desconfortável à mesa, tentando fazer conversa que eu fingia não acompanhar completamente. Um dia, ela trouxe álbuns de fotos antigas. Começou a folhear comigo, apontando pessoas, eventos, tentando ver se eu reconhecia. E quando chegamos a uma foto dela aos 8 anos, em sua primeira comunhão, ela começou a chorar. Você fez esse vestido, ela disse, tocando a foto com reverência. Trabalhou nele por semanas. Cada detalhe perfeito. E eu reclamei que queria um comprado, mais moderno. Fui tão ingrata. Olhei para ela, para a mulher de 45 anos com lágrimas escorrendo pelo rosto, e vi a menina que ela tinha sido. A menina que eu amara incondicionalmente, que protegera, que ensinara, e senti meu coração apertar. É bonito, eu disse simplesmente tocando a foto, mantendo minha voz com aquela qualidade distante que tinha aperfeiçoado. Roberto continuou sendo o mais distante, o mais prático, o mais convencido de que institucionalização era a resposta. Ele pesquisava lares geriátricos, comparava preços, visitava instalações. E cada vez que voltava com brochuras coloridas e promessas de excelente cuidado profissional, eu sentia a distância entre nós crescer. Marina, sua esposa, às vezes mostrava mais compaixão do que meu próprio filho. Ela, que tinha sido parte do problema, que tinha reclamado da minha presença, começou a questionar. Ouvi uma discussão entre eles uma noite. Roberto, ela é sua mãe. Não é um problema a ser resolvido. É exatamente o que ela é no momento. Um problema que precisa de solução prática. E a solução é cuidado profissional. Você vai se arrepender.
Quando ela se for, você vai se arrepender de não ter tentado mais. Estou tentando. Estou tentando encontrar o melhor lugar, o melhor cuidado. Isso é tentar. Mas não era. Não realmente. Tentar seria lutar para mantê-la em casa. Seria adaptar. Seria sacrificar. O que Roberto estava fazendo era gerenciar um problema de forma que minimizasse o impacto em sua vida confortável. 3 meses se passaram desde o início da minha encenação. 3 meses de viver uma mentira, de fingir confusão, de observar meus filhos revelarem seus verdadeiros selves sob pressão. E algo estava começando a acontecer que eu não tinha antecipado. Minha doença estava mudando-os. Fernando, que sempre foi o mais egoísta, o mais ausente, estava se tornando presente. Estava aprendendo paciência que nunca tinha tido. Estava descobrindo capacidade de cuidar que não sabia possuir. Eu o via lendo sobre Alzheimer, aprendendo como comunicar com pessoas com demência, ajustando-se. Patrícia estava confrontando sua culpa. As visitas dela se tornaram confissões. Ela falava sobre todas as vezes que tinha sido dura comigo, todas as vezes que tinha colocado outros antes de mim, todas as escolhas que agora pesavam em sua consciência. E Roberto, curiosamente, estava se tornando mais duro, como se minha doença fosse uma traição pessoal, como se eu estivesse escolhendo ficar doente apenas para complicar sua vida. Sua paciência estava acabando mais rápido do que eu esperava, mas algo mais estava acontecendo. Algo que me assustava. Às vezes eu realmente esquecia coisas. Pequenas coisas, onde tinha colocado algo, o que tinha comido no café da manhã. Às vezes ficava genuinamente confusa sobre que dia era. Era o estresse da encenação? Ou seria possível que, ao fingir demência, eu estivesse de alguma forma manifestando sintomas reais? Era psicológico? Ou um medo crescente de que talvez eu não estivesse fingindo tão completamente quanto pensava? Comecei a ter medo. Medo de ter ido longe demais. Medo de não conseguir parar. Medo de que a linha entre performance e realidade estivesse ficando perigosamente borrada. E foi então que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Era uma manhã de sábado. Roberto tinha saído cedo com a família para um passeio, deixando-me sozinha em casa por algumas horas. Fernando tinha prometido vir, mas estava atrasado. Eu estava na cozinha preparando chá quando senti uma tontura súbita. Real. Não fingida. Segurei na bancada, esperando passar, mas piorou. A cozinha começou a girar. Tentei chamar por ajuda, mas minha voz saiu fraca. E então meus joelhos cederam e eu caí. Não desmaiei completamente. Permaneci consciente. Deitada no chão frio da cozinha, incapaz de me levantar, meu coração acelerado, medo real tomando conta. Quanto tempo fiquei ali? 10 minutos? 20? Parecia eternidade. Foi Fernando quem me encontrou. Ele tinha chegado e me chamado, e quando não respondi, veio procurar. O grito dele quando me viu no chão foi puro terror. Mãe, você está bem? O que aconteceu? Ele estava ao meu lado em segundos, checando meu pulso, meu rosto, seus dedos tremendo. Eu caí, consegui dizer, minha voz fraca. Fiquei tonta. Ele me ajudou a sentar, depois a levantar devagar, me guiou até uma cadeira. E quando finalmente estávamos sentados, ele segurando minhas mãos, seu rosto estava pálido de medo genuíno. Você podia ter se machucado seriamente. Quebrado alguma coisa. Batido a cabeça. Deus, mãe, você não pode ficar sozinha. Não pode. E naquele momento, vendo lágrimas reais nos olhos do meu filho mais novo, lágrimas de medo de perder-me, de preocupação genuína que não tinha nada a ver com inconveniência ou obrigação social, algo se quebrou dentro de mim. O que eu estava fazendo? Que tipo de teste cruel era esse? Que tipo de mãe coloca seus filhos através disso? Mas, ao mesmo tempo, isso não teria acontecido se eu não tivesse fingido. Fernando não estaria aqui, presente, atencioso, transformado. Patrícia não estaria confrontando anos de distância emocional. Até Roberto, em sua dureza, estava revelando verdades que precisavam ser vistas. Minha doença estava curando algo. Não da forma que eu esperava, não da forma que eu planejara, mas estava expondo feridas antigas, forçando conversas não ditas, trazendo à superfície ressentimentos e culpas e medos que tinham sido enterrados sob anos de cortesia superficial de família feliz. Fernando ligou para Roberto imediatamente. Meia hora depois, meu filho mais velho estava em casa e, pela primeira vez em meses, vi preocupação real em seu rosto. Não a preocupação prática de como gerenciar um problema, mas medo humano de perder alguém amado. Vamos ao hospital. Agora, ele disse sem espaço para discussão. No hospital, fui examinada,
Testes foram feitos. Era apenas um episódio de pressão baixa combinado com desidratação, disseram. Nada sério. Mas para meus filhos, sentados na sala de espera juntos pela primeira vez em anos, esperando notícias, foi um despertar. Ouvi a conversa deles do meu leito no quarto de observação, suas vozes vindo do corredor. Eu quase a perdi hoje, Fernando dizia, sua voz quebrando. Se eu tivesse chegado mais tarde, se ela tivesse batido a cabeça... Não podemos deixá-la sozinha nunca mais, Patrícia concordou. E então Roberto, meu pragmático e distante Roberto, disse algo que me fez segurar a respiração. Eu fui um idiota. Fiquei tão focado em como ela estava complicando minha vida que esqueci que ela é minha mãe, que ela não vai estar aqui para sempre, que um dia vou querer mais um dia, mais uma hora com ela, e não vai ter. Houve silêncio. Então, Patrícia, então o que fazemos? Fazemos funcionar, Roberto respondeu. Os três, dividimos responsabilidade. Fazemos turnos, adaptamos nossas casas, contratamos ajuda quando necessário. Mas não a colocamos numa instituição como se estivéssemos arquivando um documento inconveniente. Ela merece melhor, merece estar com família. Chorei silenciosamente na minha cama de hospital. Chorei pelo plano cruel que tinha colocado em ação. Chorei pela transformação que estava testemunhando. Chorei por tudo que tínhamos perdido e por tudo que talvez estivéssemos redescobrindo. Quando recebi alta no dia seguinte, meus 3 filhos estavam lá. E havia uma diferença palpável. Uma unidade que não existia antes. Um propósito compartilhado. Eles tinham se reunido não por obrigação social, mas por amor real, reativado por quase perda. Nos dias seguintes, eles implementaram um plano. Fernando se mudou temporariamente para o quarto de hóspedes na casa de Roberto. Patrícia começou a vir 3 vezes por semana, passando o dia inteiro. Roberto ajustou seu horário de trabalho. E juntos, como equipe, começaram a cuidar de mim de forma que nunca tinham feito antes. Mas eu ainda estava fingindo. E agora, como poderia parar? Como poderia dizer, surpresa, eu estava testando vocês, não estou realmente doente? O que isso faria à confiança recém-reconstruída? Ao amor redescoberto? Estava presa na minha própria armadilha. Tinha criado uma situação que estava curando minha família, mas baseada em mentira. E cada dia que passava, a mentira ficava mais pesada, mais impossível de desfazer sem destruir tudo de bom que estava emergindo. Fernando começou a me levar para caminhadas diárias. Falava sobre sua vida, seus medos, seus arrependimentos. Eu sempre fugi de responsabilidade, ele admitiu um dia. Sempre achei que tinha tempo, que você sempre estaria aí, esperando, perdoando. Mas tempo não espera. E perdão não deveria ser dado como garantido. Patrícia trouxe sua filha mais nova, minha neta de 18 anos, para passar tempo comigo. Quero que ela te conheça, ela disse. Realmente te conheça. Não a avó distante que vemos em feriados, mas você, suas histórias, sua sabedoria. Mesmo que você não lembre tudo perfeitamente, mesmo que às vezes se confunda, ainda há tanto que ela pode aprender com você. E Roberto, meu primogênito duro e prático. Ele começou a fazer algo inesperado. Todas as noites, depois que todos tinham ido dormir, ele vinha sentar no meu quarto. Apenas sentava na cadeira ao lado da minha cama e ficava lá. Às vezes falava. Às vezes apenas segurava minha mão. E uma noite ele disse, eu sinto muito, mãe. Por tudo. Por achar que você era um fardo. Por querer a solução mais fácil. Por esquecer tudo que você fez por mim. Você trabalhou 3 empregos para me colocar na faculdade. Nunca disse não para nada que eu precisasse. E quando você finalmente precisou de mim, eu falhei. Mas não vou falhar mais, prometo. Eu fingia dormir durante essas vigílias dele, mas ouvia cada palavra. E cada palavra era uma facada de culpa e uma carícia de amor ao mesmo tempo. 4 meses se passaram. 4 meses desde que comecei minha encenação cruel. E minha família estava transformada, unida de formas que não estivera em décadas. Roberto, Patrícia e Fernando tinham redescoberto não apenas amor por mim, mas uns pelos outros. Jantares em família se tornaram tradição semanal. Eles conversavam, riam, compartilhavam vidas de formas que tinham parado de fazer anos atrás. E tudo isso era construído sobre minha mentira. Comecei a procurar formas de melhorar, de mostrar sinais de que talvez o diagnóstico inicial estivesse errado. Mas como fazer isso sem levantar suspeitas? Como reverter meses de sintomas cuidadosamente performados? E então, algo aconteceu que tirou a escolha das minhas mãos. Patrícia tinha levado minha bolsa para organizar meus documentos para uma consulta médica de rotina. E encontrou meu caderno.
Aquele caderno onde nos primeiros dias eu tinha anotado sintomas de Alzheimer para estudar, onde tinha listado comportamentos a fingir, onde tinha, essencialmente, documentado toda a minha fraude. Ela não disse nada no momento, mas vi quando ela o encontrou. Vi o choque em seu rosto quando leu. Vi quando ela discretamente colocou o caderno de volta e saiu do quarto. E senti meu mundo desabar. Naquela noite, ela reuniu os irmãos, no meu quarto, pensando que eu estava dormindo. Mas eu estava mais acordada do que nunca, cada sentido em alerta, sabendo que o momento da verdade tinha chegado. Ela esteve fingindo, Patrícia disse, sua voz controlada, mas carregada de emoção. O tempo todo. Não há Alzheimer. Ela nos enganou. Silêncio absoluto. Então, Fernando, como você sabe? Encontrei um caderno, com sintomas listados, com notas sobre como encenar, com tudo. Isso não pode estar certo, Roberto disse, mas sua voz era incerta. Por que ela faria isso? E foi Patrícia, minha filha do meio, sempre a mais perceptiva, quem entendeu. Por causa de nós, por causa do que ouviu. Lembram daquela conversa, meses atrás, sobre não aguentar mais cuidar dela? Ela ouviu e quis nos testar. Quis ver quem ficaria quando as coisas ficassem realmente difíceis. Outro silêncio longo e pesado. Então tudo foi mentira? Fernando perguntou, e havia dor em sua voz. Todo esse tempo que passei aprendendo a cuidar, mudando minha vida, achando que estava perdendo minha mãe? Não foi mentira, Patrícia interrompeu. A doença era mentira. Mas o que aconteceu conosco por causa dela? Isso foi real. A forma como nos reaproximamos? Real. O amor que redescobrimos? Real. Ela pode ter fingido estar doente, mas o que isso revelou em nós era verdadeiro. Ainda é manipulação, Roberto disse, e havia raiva em sua voz agora. Cruel. Como podemos confiar nela novamente? Como ela pode confiar em nós? Patrícia retrucou. Depois do que dissemos, depois de como a tratamos. A conversa continuou, vozes se elevando e abaixando, emoções transbordando. Medo de confrontar, medo de perder, raiva pela manipulação, entendimento do porquê, culpa pelo que causou. E finalmente Fernando disse: precisamos conversar com ela, amanhã, quando ela acordar. Colocar tudo na mesa. Não dá para continuar assim. Eles concordaram e se dispersaram, e eu fiquei deitada na escuridão do meu quarto, sabendo que pela manhã tudo mudaria novamente. Não dormi. Como poderia? Passei a noite revivendo os últimos meses, pensando em cada momento de transformação que tinha testemunhado. Pensando no preço dessa transformação. Valeu a pena? Havia outra forma? Seria possível consertar o que estava prestes a quebrar novamente? Quando o sol nasceu, levantei. Me vesti com cuidado. Desci e fiz café para todos, algo que não fazia há meses, mantendo a fachada de confusão. Mas hoje seria diferente. Hoje a fachada cairia. Um por um eles desceram. Sentaram-se à mesa da cozinha. E o olharam para mim com expressões misturadas de raiva, dor, confusão e algo que parecia esperança hesitante. Foi Roberto quem falou primeiro. Mãe, precisamos conversar. Olhei para meus 3 filhos. Minha vida inteira sentada naquela mesa. E senti algo dentro de mim se acalmar. Não era paz, não exatamente. Mas era aceitação. O momento tinha chegado. A verdade, em toda sua complexidade dolorosa, estava prestes a emergir. Respirei fundo. O café fumegava nas xícaras que tinha preparado, o aroma preenchendo a cozinha que testemunhara tantos momentos da nossa vida familiar. Quantos cafés da manhã tínhamos compartilhado ali? Quantas conversas, celebrações, brigas pequenas e reconciliações. E agora, este momento, talvez o mais importante de todos. Eu sei, disse simplesmente, minha voz clara e firme de uma forma que não tinha sido em meses. Sei que vocês descobriram. Sei sobre o caderno. E sei que mereço a raiva de vocês. Vi o choque passar pelos rostos deles. Patrícia fechou os olhos brevemente, como se absorvendo o impacto de me ouvir falar com tanta lucidez. Fernando recuou ligeiramente na cadeira. Roberto apenas me encarou, sua mandíbula apertada. Quantas xícaras de café eu preparei nesta cozinha? Continuei, olhando para cada um deles por vez. Milhares. Milhares de manhãs acordando antes de todos para garantir que começassem o dia bem. Milhares de almoços embalados. Milhares de jantares preparados, mesmo quando estava exausta. E nunca, nenhuma vez me arrependi. Porque vocês eram minha vida. São minha vida. Minha voz tremeu ligeiramente, mas continuei. Precisava dizer tudo agora enquanto tinha coragem.
Mas naquela terça-feira, 3 meses atrás, ouvi algo que quebrou algo dentro de mim. Ouvi Roberto dizer que não aguentava mais cuidar de velha. Ouvi Patrícia concordar, preocupada não com meu bem-estar, mas com aparências sociais. E percebi que me tornei exatamente o que mais temia: um fardo. Uma inconveniência a ser gerenciada. Roberto abriu a boca para falar, mas levantei a mão. Deixa eu terminar. Por favor, preciso dizer tudo. Ele assentiu, engolindo com dificuldade, seus olhos já começando a brilhar com lágrimas contidas. Fiquei ali, na cozinha, e senti meu mundo desabar. Não porque estava velha, não porque precisaria de ajuda eventualmente, mas porque percebi que o amor que eu achava incondicional tinha condições, tinha limites. E esses limites eram atingidos quando eu deixava de ser útil e começava a necessitar. Patrícia soltou um som estrangulado, metade soluço, metade negação. Lágrimas já escorriam livremente pelo seu rosto. Então eu fiz algo terrível. Eu sei que foi terrível. Decidi fingir ter Alzheimer para ver o que vocês fariam. Para testar se alguém ficaria quando as coisas ficassem realmente difíceis. Foi manipulação. Foi cruel. Foi eu, em meu pior momento, escolhendo controle ao invés de vulnerabilidade honesta. Parei, tomando um gole de café, dando tempo para minhas palavras assentarem. A cozinha estava em silêncio absoluto, apenas o tic-tac do relógio antigo na parede marcando os segundos. Eu estudei, li sobre a doença. Aprendi os sintomas e os encenei, um por um, construindo uma performance que enganou até o médico. E então observei. Observei vocês reagindo, observei vocês mudando, observei a verdade emergindo. Fernando estava chorando agora também, tentando conter soluços. Apenas Roberto permanecia seco, mas sua expressão era de dor tão profunda que era quase física. E sabe o que descobri? Descobri que vocês são humanos, falhos, às vezes egoístas, às vezes fracos, mas também capazes de crescimento extraordinário. Capazes de transformação real quando confrontados com perda iminente. Capazes de amor mais profundo do que eu tinha visto em anos. Olhei especificamente para Fernando. Você, meu filho mais novo, sempre tão ausente, tão focado em sua própria vida. Você se tornou o mais presente. Mudou tudo para estar aqui. Aprendeu paciência que nunca teve. Descobriu uma capacidade de cuidado que me surpreendeu e me emocionou profundamente. Fernando cobriu o rosto com as mãos, seus ombros sacudindo. Virei para Patrícia. E você? Minha filha do meio. Sempre tentando equilibrar todo mundo, agradar todo mundo, nunca causando ondas. Você encontrou coragem para confrontar anos de culpa acumulada, para ter conversas honestas, para ser vulnerável comigo de formas que nunca foi antes. Patrícia não tentava mais parar as lágrimas. Elas caíam livremente enquanto ela me olhava com uma mistura de dor e algo que parecia gratidão. E finalmente Roberto, meu primogênito, o mais duro, o mais distante, o que mais me feriu. Você foi o mais difícil, o mais resistente, o que mais tempo levou para mudar. Mas quando mudou, Roberto, quando finalmente permitiu que as defesas caíssem, você se tornou o filho que eu sempre soube que estava lá embaixo. O menino sensível que escondia sua ternura atrás de praticidade e lógica. Sua máscara finalmente rachou. Uma lágrima, depois outra, depois um rio delas descendo seu rosto enquanto ele lutava para manter compostura. Então sim, eu menti. Manipulei. Encenei uma doença terrível para testar vocês. Mas sabe o que mais? Funcionou. Não da forma que planejei, não da forma que esperava, mas funcionou. Revelou verdades que precisavam ser vistas. Forçou conversas que precisavam acontecer. E curou coisas entre nós que estavam quebradas há anos. Fiz uma pausa, reunindo coragem para a parte mais difícil. Mas tem algo mais. Algo que não planejei e que me assusta. Às vezes, durante esses meses, eu realmente esquecia coisas. Pequenas coisas no começo, mas suficiente para me fazer questionar. A linha entre fingir e ser ficou borrada. E agora tenho medo. Medo de que talvez haja algo realmente errado. Medo de que minha encenação tenha sido algum tipo de premonição do meu próprio subconsciente. Medo de que um dia, não muito distante, eu realmente vá começar a esquecer. O silêncio que seguiu era denso, carregado com mais emoção do que palavras poderiam conter. E então Fernando se levantou, caminhou até mim e me abraçou com força, seu corpo sacudindo com soluços que ele não tentava mais controlar. Eu sinto muito,
Ele repetia contra meu ombro. Sinto tanto. Por não ter sido melhor, por você ter se sentido tão sozinha que precisou fingir estar doente para ter nossa atenção. Isso não deveria ter acontecido nunca. Nunca. Patrícia se juntou ao abraço, envolvendo ambos. Você não é um fardo, mãe. Nunca foi. Nós que falhamos. Nós que nos perdemos em nossas vidas, nossos problemas, nosso egoísmo. Mas eu prometo que nunca mais vou deixar você se sentir assim. E então, Roberto. Lentamente, ele se levantou, caminhou até nós. E quando ele me envolveu em seus braços, quando senti seu corpo grande e forte tremendo contra o meu, quando ouvi sua voz quebrada sussurrar, perdoa. Mãe, por favor, me perdoa. Algo dentro de mim finalmente se soltou. Choramos juntos, todos nós, enroscados ali na cozinha, uma confusão de braços e lágrimas e amor complicado, mas real. Choramos por tudo que tinha sido dito e não dito. Por anos de distância emocional. Por expectativas não atendidas de ambos os lados. Por mágoas acumuladas e ressentimentos enterrados. Mas principalmente choramos de alívio. Alívio de que finalmente, estávamos sendo honestos uns com os outros. Quando finalmente nos separamos, sentamos de volta à mesa. Nossos cafés estavam frios, mas ninguém se importou. Havia muito a processar, muito a discutir, mas um obstáculo fundamental tinha sido superado. A verdade estava na mesa. Então o que fazemos agora? Fernando perguntou, limpando o rosto com as mãos. Como seguimos a partir daqui? Respirei fundo. Honestidade. Vulnerabilidade real. Eu prometo nunca mais testar vocês dessa forma. Nunca mais manipular. Mas vocês precisam prometer que se algo acontecer comigo, se eu realmente ficar doente um dia, se eu realmente começar a perder minhas capacidades, vocês não vão me tratar como problema a ser resolvido da forma mais conveniente. Que vão me ver como pessoa, como mãe, como alguém que merece dignidade até o fim. Prometemos, Patrícia disse imediatamente. Mas você também precisa prometer que vai nos deixar cuidar de você, que vai ser honesta sobre suas necessidades, que não vai sofrer em silêncio até explodir de forma destrutiva como fez desta vez. Era justo. Mais que justo. Prometo. Roberto limpou a garganta, sua voz ainda rouca. E eu prometo trabalhar em mim mesmo. Em ser menos prático e mais humano. Em lembrar que nem tudo na vida se resolve com lógica e eficiência. Que algumas coisas, as mais importantes, exigem bagunça emocional e sacrifício e amor inconveniente. Sorrimos através das lágrimas. Amor inconveniente capturava perfeitamente o que estávamos tentando reconstruir. Mas a conversa estava longe de terminar. Havia camadas de complexidade que precisavam ser exploradas, entendidas, trabalhadas. Roberto se levantou para fazer café fresco. Fernando abriu uma caixa de biscoitos. Patrícia pegou guardanapos de papel para todos enxugarem os rostos. E nos preparamos para a conversa mais profunda e honesta que já tivemos como família. Mãe, Roberto começou quando voltou com café quente. Preciso te contar algo que nunca disse. Algo que explica, mas não justifica como eu estava me comportando. Olhei para ele, esperando. Quando o pai morreu, eu tinha acabado de ser promovido no trabalho. Era a oportunidade que esperara anos, mas vinha com pressão imensa, horas insanas, expectativas esmagadoras. E então você ficou viúva e precisava de lugar para morar. E eu não pensei duas vezes. Claro que você viria morar conosco, mas... Ele parou, lutando com as palavras. Mas eu não estava preparado para o quanto mudaria tudo. Marina e eu já estávamos sob pressão com o trabalho, com as crianças crescendo e todos seus dramas. E de repente havia outra pessoa na casa, outra presença constante. E eu sei que não é culpa sua. Sei que você tentava ajudar, ser útil, mas eu estava tão sobrecarregado, tão no limite, que cada coisa extra, por menor que fosse, parecia peso demais. Ele olhou para mim com olhos honestos e vulneráveis. E eu comecei a ressentir. Não você especificamente, mas a situação, o timing, a mudança em minha vida perfeitamente organizada. E esse ressentimento cresceu e envenenou como eu via tudo. Cada pedido seu, mesmo razoável, parecia exigência. Cada necessidade sua parecia intrusão. E eu sei que isso é horrível. Sei que você não merecia isso. Mas preciso que entenda que não era sobre você. Era sobre mim. Minha incapacidade de lidar com mudança. Minha necessidade de controle. Minha falha em priorizar o que realmente importa. Suas palavras doíam, porque reconhecia a verdade nelas. E Marina? Perguntei suavemente. Como ela realmente se sente? Roberto suspirou. Marina é complicada.
Ela cresceu em família muito diferente da minha, distante, fria, onde emoções não eram discutidas e idosos eram colocados em instituições sem debate. Então, quando você veio morar conosco, foi choque cultural para ela. Mas, ele adicionou rapidamente, isso também não é desculpa. Ela é adulta. Tinha que aprender. E nos últimos meses, ela aprendeu. Ver você doente, ver meu pânico quando você caiu, ver como Fernando e Patrícia se mobilizaram, isso mudou algo nela também. Ela nunca viu modelo de família cuidando de idosos. Agora está vendo e está crescendo com isso. Olhei para Patrícia. E você, qual é sua história? Minha filha do meio mexeu em sua xícara de café, ordenando pensamentos. Minha história é diferente. É sobre culpa que carrego há 20 anos. Isso me surpreendeu. 20 anos? Ela assentiu. Quando eu tinha 25, você lembra, eu estava para casar com aquele rapaz, o Marcos? Lembrava. Um relacionamento intenso que terminou abruptamente semanas antes do casamento planejado. Você nunca soube disso, mas eu terminei com ele porque descobri que ele usava drogas. Estava envolvido com gente perigosa. E eu estava apavorada. Mas mais que isso, eu estava com vergonha. Vergonha de ter escolhido tão mal. Vergonha de ter que cancelar casamento e enfrentar todo mundo. Vergonha de admitir que tinha falhado. Ela olhou para mim com olhos cheios de dor antiga. E você, mãe? Você foi incrível. Me apoiou completamente. Cancelou tudo. Enfrentou família e amigos. Nunca me fez sentir julgada. Me deu espaço para curar. Mas eu sempre senti que te decepcionei. Que eu era a filha problema. E então, quando você veio morar com Roberto, eu vi uma oportunidade de não ser a que precisava. De ser a equilibrada, a sem problemas. Então eu me afastei. Visitava, mas sem me envolver muito. Sem assumir responsabilidade real. Porque se eu me envolvesse, se ficasse muito próxima, talvez você visse que eu ainda estava quebrada. Que eu nunca realmente curei completamente daquele período. Lágrimas escorriam novamente. Mas ver você doente quebrou minhas defesas. Trouxe toda aquela culpa antiga à superfície. E percebi que estava desperdiçando tempo precioso, mantendo distância por orgulho e vergonha tolos. Que você nunca me julgou, eu que me julgava. E que se não mudasse logo, perderia você sem nunca ter sido realmente honesta. Estendi minha mão através da mesa. Ela a pegou, apertou forte. Patrícia, eu nunca, nem por um segundo, te vi como decepção. Vi apenas minha filha corajosa, que teve força de sair de situação perigosa, que escolheu dignidade própria ao invés de manter aparências. Você nunca me decepcionou, nunca. Ela soluçou, apertando minha mão como se fosse linha de vida. Obrigada. Eu precisava ouvir isso há 20 anos, mas ouvir agora ainda significa tudo. Virei para Fernando, meu filho mais novo. E você, qual é sua verdade? Fernando riu sem humor. Minha verdade é mais simples e talvez mais patética. Eu sou covarde, mãe. Sempre fui. Evito compromisso. Evito responsabilidade. Evito qualquer coisa que me force a enfrentar emoções difíceis. Então, quando você ficou viúva, quando ficou claro que precisaria de apoio, eu fugi. Literalmente. Aceitei todo o projeto de trabalho que me tirava da cidade. Viajava constantemente e justificava dizendo que era trabalho, carreira necessário. Mas verdade é que estava correndo. Ele olhou para suas mãos, voz baixa, mas honesta. Perder o pai foi difícil para mim de formas que nunca processei. Ele era meu herói, sabe? E vê-lo definhar, vê-lo morrer, quebrou algo em mim. E então olhar para você, sozinha, envelhecendo, eventualmente seguindo o mesmo caminho, era insuportável. Então eu não olhava, simplesmente não olhava. Sua voz ficou mais firme. Mas quando Roberto ligou dizendo que você tinha sido diagnosticada com Alzheimer, algo mudou. Percebi que estava prestes a perder você sem nunca realmente ter estado presente. E isso me aterrorizou de forma que nada mais tinha. Então parei de correr. Voltei. Me forcei a ficar, mesmo quando cada instinto gritava para fugir. E sabe o que descobri? Ele olhou para mim, seus olhos brilhando. Descobri que estar presente, mesmo sendo difícil, é infinitamente melhor que fugir. Que cuidar de alguém, mesmo sendo assustador, te transforma de formas que nada mais pode. Que eu tenho capacidade para coisas que nunca achei que tinha. E que quase desperdicei isso tudo por covardia. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo tudo. 3 histórias, 3 perspectivas, 3 verdades complexas e imperfeitas. Meus filhos não eram vilões.
Eram humanos complicados lutando com suas próprias questões enquanto tentavam navegar suas responsabilidades para comigo. Obrigada, eu disse finalmente. Por serem honestos. Por confiarem em mim com suas verdades. E agora vou ser honesta também sobre algo que não disse ainda. Eles esperaram, atentos. Minha vida não tem sido fácil. Vocês sabem alguns pedaços, mas não tudo. Quando casei com seu pai, eu tinha 19 anos. Grávida de Roberto. Meus pais me deserdaram por casar com um homem que consideravam abaixo do nosso nível social. Cortaram contato completamente. Então eu comecei minha vida adulta sem rede de segurança, sem família de origem, apenas seu pai e a família que estávamos construindo. Vi surpresa nos rostos deles. Nunca tinha falado muito sobre meus pais. Seu pai era bom homem. Trabalhava duro. Me amava genuinamente. Mas dinheiro sempre foi apertado, especialmente com 3 crianças. Então eu trabalhava também. Múltiplos empregos às vezes. Limpava casas durante o dia, costurava à noite e cuidava de vocês e da casa. E tinha que fazer tudo parecer fácil porque seu pai já carregava tanto peso, tanta pressão, que eu não queria adicionar mais. Patrícia estava chorando novamente. Roberto parecia devastado. Fernando tinha virado o rosto, claramente lutando com emoção. E nunca me arrependi, nem por um segundo. Vocês eram minha alegria. Meu propósito. Ver vocês crescerem, terem oportunidades que eu não tive, se tornarem adultos realizados, valia cada sacrifício. Mas parei, reunindo coragem. Mas em algum lugar ao longo do caminho, eu me perdi. Tornei-me apenas mãe. Apenas esposa. Esqueci que também era Clara. Uma pessoa com sonhos próprios, necessidades próprias, identidade própria além dos papéis que desempenhava. E quando seu pai morreu, quando vocês já eram adultos com suas vidas, quando de repente eu tinha tempo e espaço para ser só eu, percebi que não sabia mais quem era. Olhei para eles, querendo que entendessem. E então ouvi aquela conversa. E não me senti apenas rejeitada. Senti como se minha identidade inteira, toda a minha vida de sacrifício e amor, fosse vista como nada mais que inconveniente. Como se 70 anos de existência pudessem ser reduzidos a velha que precisa de cuidado. E algo em mim se revoltou contra isso. Roberto estava de pé agora, andando pela cozinha, mãos nos cabelos, claramente angustiado. Mãe, eu nunca quis que você se sentisse assim. Nunca quis reduzir você a isso. Eu sei. Agora eu sei. Mas naquele momento, naquela dor, eu não conseguia ver além da rejeição. Então eu fiz algo drástico. Algo manipulativo. Mas também, em um senso distorcido, algo que me devolveu algum controle. Eu escolhi a narrativa. Eu escolhi o teste. E mesmo sendo errado, havia poder nisso. Doutora Helena, minha terapeuta que eu tinha começado a ver após o diagnóstico inicial, me ajudara a entender isso. Como minha encenação era sobre recuperar senso de agência em vida onde sentia não ter mais nenhuma. Mas há algo mais, continuei. Algo que descobri através desses meses. A doença que fingi revelou algo em todos nós. Vocês descobriram capacidades que não sabiam ter. Eu descobri que ainda há vida, propósito, transformação possível mesmo aos 72 anos. E juntos, descobrimos que família não é perfeita. É bagunçada e complicada e às vezes magoa profundamente. Mas também pode curar. Pode crescer. Pode se reinventar. Fernando se levantou e veio até mim novamente. Ajoelhou-se ao lado da minha cadeira, pegando minhas mãos. Então o que fazemos agora, mãe? Como transformamos tudo isso em algo construtivo, ao invés de destrutivo? Era a pergunta certa. A resposta não seria simples ou rápida, mas tinha pensado muito sobre isso. Terapia, disse com firmeza. Todos nós, individual e familiar, precisamos de ajuda profissional para desembaraçar tudo isso, processar, aprender formas saudáveis de comunicação. Precisamos aprender como ser vulneráveis uns com os outros sem manipulação. Como estabelecer limites saudáveis? Como pedir ajuda? Como dar ajuda? Eles assentiram sem hesitação. E eu vou sair da casa de Roberto, continuei, e vi protestos se formarem em seus rostos. Levantei a mão, não porque estou com raiva ou porque vocês estão me mandando, mas porque preciso do meu próprio espaço. Preciso reconstruir identidade independente. Preciso ser Clara, não apenas a mãe que mora com o filho. Talvez um apartamento próximo, onde possam me visitar, onde eu possa ter privacidade, mas onde ainda estejamos conectados. Roberto começou a falar, mas Patrícia o interrompeu. Ela está certa.
E mãe, eu tenho uma ideia. Você sabe aquele prédio perto da minha casa, com apartamentos para idosos independentes? Tem serviços disponíveis se precisar, mas também autonomia completa. E fica a 2 quadras de mim. Podemos olhar juntas? Era perfeito. Sim, vamos olhar. E mãe, Fernando adicionou, preciso me desculpar por algo específico. Eu tenho fundos. Herdei dinheiro do avô materno que faleceu anos atrás e investi bem. Poderia facilmente ter ajudado financeiramente, tornado as coisas mais fáceis para Roberto, para todos nós. Mas não ofereci porque parte de mim não queria me envolver. Isso acaba agora. Vou ajudar com teu apartamento. Com qualquer coisa que você precisar. Não como caridade, mas como o que deveria ter feito desde o início. As peças estavam se encaixando. Não perfeitamente, nunca seria perfeito, mas honestamente. Com base em verdade, ao invés de obrigação social ou ressentimento silencioso. Tem outra coisa, eu disse. Quero fazer coisas. Não apenas existir, mas viver. Talvez voluntariado. Talvez aulas de algo que sempre quis aprender. Talvez viajar pequenas viagens. Quero os anos que me restam serem sobre mais do que apenas envelhecer graciosamente no fundo de alguém. Quero ser ativa, engajada, vivendo. Patrícia sorriu através das lágrimas. E nós vamos apoiar isso. Cada passo, cada sonho. Porque você merece, mãe. Sempre mereceu. Passamos o resto daquela manhã conversando. Sobre tudo. Sobre memórias de infância que eles tinham. Sobre momentos que marcaram. Sobre mágoas antigas que nunca tinham sido endereçadas. Sobre expectativas não ditas que causaram ressentimentos. Sobre amor que sempre esteve lá, mas às vezes ficava obscurecido por vida, estresse, ego. Roberto compartilhou que se sentia pressionado a ser perfeito por ser o mais velho, e como isso criou dureza emocional que afetava todas suas relações. Patrícia falou sobre sentir que sempre ficava no meio, mediando entre irmãos, nunca sendo prioridade. Fernando admitiu que usava charme e humor para evitar profundidade real, e como isso resultava em relações superficiais em todas as áreas da vida. E eu compartilhei sobre minha própria mãe, que tinha sido distante e crítica, e como eu tinha jurado ser diferente com meus filhos. Mas em meu esforço de ser calorosa e presente, talvez não tenha ensinado limites saudáveis. Talvez tenha criado expectativa de disponibilidade infinita que não era sustentável. Eram conversas difíceis, dolorosas, mas necessárias. E algo estava mudando na sala. A atmosfera estava ficando mais leve. Não porque a dor tinha desaparecido, mas porque estava sendo reconhecida, validada, processada juntos. Quando Marina chegou em casa no fim da tarde, encontrou todos nós ainda na cozinha, cercados por xícaras de café vazias e lenços usados. Ela parou na porta, claramente apreensiva sobre o que encontraria. Roberto se levantou e foi até ela. E para minha surpresa e aparente dela também, ele a abraçou. Obrigado. Ele disse em voz baixa, mas que todos ouvimos. Por ser paciente comigo. Por me desafiar quando precisava. Por crescer junto comigo durante tudo isso. Marina olhou além dele para mim, seus olhos questionando. Sorri para ela, um sorriso genuíno, e vi alívio inundar seu rosto. Dona Clara, ela disse vindo até a mesa, eu preciso me desculpar também. Eu não fui acolhedora. Não fui gentil. Deixei minhas próprias questões com minha família afetar como tratei você. E sinto muito. Aceito suas desculpas, respondi. E ofereço as minhas, por enganar vocês, por criar drama desnecessário, por testar ao invés de simplesmente falar. Ela puxou uma cadeira e sentou. Para ser honesta, acho que precisávamos do teste. Não estou dizendo que foi certo, mas nos forçou a olhar coisas que estávamos evitando. E talvez, só talvez, isso seja presente disfarçado de crueldade. Era uma perspectiva interessante. E talvez tivesse razão. Nos dias e semanas seguintes, começamos o trabalho real de reconstrução. Encontrei uma terapeuta, doutora Sofia, uma mulher de 60 anos especializada em dinâmicas familiares e envelhecimento. Nas nossas sessões individuais, ela me ajudou a processar não apenas os últimos meses, mas décadas de padrões não saudáveis. Clara, ela me disse em uma sessão particularmente reveladora. Você passou a vida se definindo através de outros. Através de ser esposa, mãe, cuidadora, e agora tem oportunidade rara de redefinir quem você é. Não é tragédia, é libertação se você escolher ver assim.
Era difícil mudar pensamento de 70 anos, mas estava tentando. As sessões familiares eram intensas. Dr. Paulo, terapeuta familiar que trabalhava com doutora Sofia, não deixava nada passar. Ele confrontava Roberto sobre sua tendência de intelectualizar emoções. Desafiava Patrícia a parar de mediar e começar a expressar suas próprias necessidades. Forçava Fernando a ficar quando o instinto era fugir de desconforto. E me desafiava também. Sobre martírio. Sobre comunicação passivo-agressiva. Sobre usar culpa, mesmo sutilmente, para controlar. Sobre não permitir que meus filhos falhassem e crescessem com falhas. Eram espelhos difíceis de olhar, mas necessários. Patrícia e eu fomos olhar apartamentos. Encontramos um perfeito. 2 quartos, varanda com vista, perto dela, mas com privacidade própria. Fernando insistiu em pagar o ano inteiro adiantado. Roberto ajudou com mudança e decoração. E 2 meses depois da manhã da grande revelação, eu me mudei para meu próprio espaço. A primeira noite sozinha no novo apartamento foi estranha, libertadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Sentei na varanda com xícara de chá, olhando as luzes da cidade, e me perguntei quem era Clara agora. Não esposa, não mãe morando com filho. Apenas Clara, mulher de 72 anos com passado complicado e futuro incerto, mas possivelmente emocionante. Comecei a fazer coisas. Voluntariado em creche local, lendo para crianças. Curso de pintura em aquarela na faculdade comunitária. Grupo de caminhada com outras mulheres da minha idade. E cada atividade, cada nova pessoa que conhecia, cada coisa nova que aprendia, adicionava camada a quem eu estava me tornando. Meus filhos visitavam regularmente. Mas agora era diferente. Eles vinham porque queriam, não por obrigação. Nós conversávamos de verdade, sobre coisas reais, sem máscaras, sem jogos. E lentamente, dolorosamente às vezes, mas consistentemente, reconstruíamos confiança. Fernando começou a namorar seriamente pela primeira vez em anos. Uma mulher chamada Luciana, professora, gentil e firme ao mesmo tempo. Ele a trouxe para me conhecer nervosamente, e eu vi nele algo novo. Vulnerabilidade real. Disposição de ser visto. Patrícia começou terapia para trauma antigo do noivado rompido, e no processo começou a endereçar outros padrões. Ela se tornou mais assertiva no trabalho, em casa, em todas suas relações, e vi minha filha florescer em confiança que nunca tivera. Roberto foi o mais lento para mudar, mas mudanças nele eram mais profundas por serem tão difíceis. Ele começou a passar menos horas no trabalho, a priorizar jantares em família, a expressar emoções que sempre sufocara. E seu casamento, com Marina, que tinha estado tenso, começou a se fortalecer quando ele trouxe seu eu real e vulnerável para casa. 6 meses depois da revelação, tivemos nosso primeiro jantar de família, no meu apartamento. Eu cozinhei, mas com ajuda. Fernando trouxe sobremesa. Patrícia trouxe vinho. Roberto e Marina trouxeram as crianças. E Luciana, agora parte da família, trouxe flores. Sentamos à mesa, apertada mas feliz, e antes de começarmos a comer, Roberto levantou seu copo. Um brinde, ele disse, sua voz firme mas emocionada. A mãe que nos amou o suficiente para nos testar, para nos forçar a sermos melhores, que nos mostrou de forma não convencional e certamente controversa que amor real não é fácil ou conveniente. É escolha, é trabalho, é crescimento constante, e que família não é perfeita, é real. Todos levantaram copos. Lágrimas brilhavam em vários olhos, incluindo os meus. E a Clara, Fernando adicionou, a mulher incrível que está emergindo, que nos mostra que nunca é tarde para se redescobrir, para ser corajosa, para viver plenamente. Bebemos, comemos, rimos. E pela primeira vez em tanto tempo, senti algo que tinha esquecido como sentir. Paz. Não a paz de tudo estar perfeito, mas a paz de tudo estar real. Mas a história não termina aí, porque vida continua. E 6 meses depois daquele jantar,
algo aconteceu que testou tudo o que tínhamos construído de forma que nenhum de nós esperava. Comecei a esquecer coisas realmente. Não fingimento. Não encenação. Esquecimentos reais, genuínos, assustadores. Onde tinha colocado minha bolsa? Compromissos que tinha feito. Às vezes, por breves momentos aterrorizantes, onde estava ou como tinha chegado lá. Tentei esconder no começo. Depois de tudo o que tinha acontecido, depois de enganá-los uma vez, como poderia dizer, desta vez é real? Como poderia pedir que acreditassem quando tinha quebrado confiança tão completamente antes? Mas lembrei das promessas, de honestidade, de vulnerabilidade. Então liguei para Patrícia, minha voz tremendo, e disse as palavras mais difíceis. Eu preciso ir ao médico, de verdade desta vez. Algo está errado. E eles vieram, todos eles, sem hesitação. Fernando cancelou viagem de trabalho. Roberto remarcou reuniões importantes. Patrícia simplesmente apareceu. Os testes foram feitos, desta vez reais. E quando o diagnóstico veio, quando o Dr. Henrique, aquele mesmo médico que eu tinha enganado antes, disse: Dona Clara, lamento informar que os testes mostram indicações de declínio cognitivo inicial, consistente com estágios preliminares de demência, o silêncio na sala era pesado. Mas diferente de antes, desta vez Roberto não tinha olhar de alívio secreto. Tinha devastação real. Patrícia não estava pensando em aparências sociais. Estava segurando minha mão tão forte que doía. Fernando não estava planejando fuga. Estava chorando abertamente, sem vergonha. Tudo bem, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Vamos enfrentar isso, juntos, de verdade desta vez. E enfrentamos. Os meses seguintes foram difíceis de formas que minha encenação nunca tinha capturado. A confusão real era aterrorizante. Os momentos de clareza se tornando mais raros. A perda gradual de independência que tanto tinha lutado para ganhar. Mas meus filhos foram extraordinários. Roberto transformou o quarto de hóspedes em suíte para mim, insistindo que eu voltasse a morar com eles quando ficou claro que morar sozinha não era mais seguro. Mas desta vez era diferente. Não era exílio forçado, era convite genuíno. Era, por favor, mãe, deixa a gente cuidar de você. Não por obrigação, por amor. Fernando largou seu emprego atual e se tornou freelancer para ter horários flexíveis. Ele criou sistema onde passava 3 dias por semana com Roberto, ajudando com meus cuidados, dando descanso para o irmão e cunhada. Patrícia organizou sua vida para almoçar comigo todo dia. Mesmo em dias confusos, quando eu não sabia bem quem ela era, ela vinha. Sentava, conversava, mostrava fotos, contava histórias, ancorava-me quando eu começava a flutuar. E eles fizeram algo mais, algo que nunca esperei. Começaram a gravar vídeos, de mim, de nós. Nos dias bons, quando eu estava lúcida, faziam perguntas sobre minha vida, minhas memórias, lições que aprendera, histórias que nunca tinham ouvido. Para quando você não puder mais contar, Fernando explicou gentilmente. Para termos sua voz, suas histórias, você preservada. E nos dias ruins, quando confusão tomava conta, eles colocavam esses vídeos. E havia algo sobre ouvir minha própria voz, ver meu próprio rosto, que às vezes trazia clareza temporária. Ah, eu diria, reconhecendo a mim mesma na tela. Essa é uma boa história. Marina se revelou cuidadora natural de formas que ninguém, incluindo ela mesma, esperava. Ela pesquisava incansavelmente sobre demência. Aprendia técnicas de comunicação, criava ambientes que me ajudavam a manter orientação, e um dia segurou minhas mãos e disse: Obrigada por me ensinar o que família real significa. Nunca tive isso crescendo, mas tenho agora, graças a você. As crianças, meus netos, visitavam frequentemente, e Isabela, a mais velha, começou a trazer seu violão. Cantava para mim. Músicas antigas que eu conhecia de quando era jovem. E algo sobre música permanecia, mesmo quando palavras falhavam. Eu cantava junto.
Às vezes, letra completa fluindo quando não conseguia lembrar meu próprio endereço. Não vou mentir e dizer que foi bonito. Demência não é bonita. É cruel. É roubar pedaços de pessoa até não restar muito além do corpo. Mas o amor. O amor em meio à crueldade. Isso era bonito. Isso era real. Isso era redenção. Um dia, em momento de claridade incomum cerca de 1 ano após o diagnóstico real, chamei meus 3 filhos. Sentia que precisava dizer coisas enquanto ainda podia, enquanto palavras ainda faziam sentido. Eles vieram e sentaram ao redor da minha cama. Eu os olhei, um por um, memorizando rostos que logo não reconheceria. Eu quero que saibam, comecei, minha voz mais fraca, mais determinada, que não me arrependo, de nada. Nem de ter fingido, porque sem aquilo, vocês nunca teriam confrontado verdades que precisavam confrontar. Nem de ter sido pega na mentira, porque isso nos deu chance de sermos realmente honestos. Nem mesmo desta doença, porque me permitiu ver quem vocês realmente são quando tudo é tirado e só resta amor. Roberto pegou minha mão. Patrícia a outra. Fernando colocou sua sobre ambas. Vocês me deram a maior alegria da minha vida, continuei, lágrimas escorrendo. Não por serem perfeitos, mas por serem reais, por crescerem, por escolherem ficar quando podiam ter ido embora, por me amarem não apesar das minhas falhas, mas através delas. Mãe, Patrícia disse, sua voz quebrando, você nos deu mais do que podemos retribuir. Não, corrigi gentilmente. Vocês já retribuíram. Estão retribuindo todos os dias. Vocês se tornaram pessoas que têm coragem de serem vulneráveis, de admitirem quando estão errados, de crescerem. E isso, meus filhos, isso é o maior presente que uma mãe pode receber. Ver filhos não apenas sobreviverem, mas prosperarem como humanos complexos e compassivos. Abraçamos, os 4, sabendo que momentos de clareza assim se tornariam mais raros, mais preciosos. E continuaram. Dias bons e ruins. Dias onde eu os conhecia e dias onde eram estranhos gentis. Dias onde conversas fluíam e dias onde apenas presença importava. Fernando eventualmente se casou com Luciana. Não me lembro do casamento claramente, mas há fotos. Eu nelas, sorrindo vagamente, confusa, mas feliz por estar cercada por amor, mesmo não entendendo completamente o contexto. Patrícia tornou-se gerente em seu trabalho. E no dia da promoção, ela veio, me sentou e contou com detalhes. Você não vai lembrar amanhã, ela disse, mas hoje quero compartilhar com você, porque parte desta conquista é sua. Sua coragem me ensinou a ter a minha. Roberto aprendeu a equilibrar vida e trabalho de formas que nunca conseguira antes. E atribuiu isso, em conversas que às vezes eu entendia e às vezes não, a lições aprendidas cuidando de mim. Aprendi que tempo não espera, ele disse. Que relacionamentos são mais importantes que promoções. Que estar presente é o maior presente. E lentamente, inevitavelmente, eu fui. Pedaços de Clara desaparecendo. Mas nunca sozinha. Sempre cercada. Sempre amada. Sempre digna. Há momentos, mesmo agora raros e breves, onde claridade volta. E nesses momentos, olho ao redor, vejo meus filhos, suas famílias, o amor que reconstruímos das cinzas de quebramento, e penso, valeu a pena. Toda dor, toda confusão, toda complexidade, valeu a pena. Porque amor não é simples, não é limpo, não é conveniente. Amor é escolha, é trabalho, é crescimento constante, é permanecer quando cada instinto diz para fugir, é perdoar o imperdoável, é encontrar força em vulnerabilidade. E família? Família não é perfeição. É real, é bagunçado, é às vezes quebrado. Mas quando há disposição, quando há honestidade, quando há amor real, família pode curar, pode transformar, pode ser exatamente o que precisamos, mesmo quando não é nada do que imaginamos. Minha história não tem final de conto de fadas. Não há cura milagrosa. Não há resolução limpa onde todos vivem felizes para sempre. Mas tem algo melhor. Tem verdade. Tem crescimento. Tem amor que foi testado ao extremo e sobreviveu, não intacto, mas real. E quando o meu tempo chegar, quando essa doença finalmente levar tudo o que resta de Clara, eu irei sabendo algo fundamental. Meus filhos não me cuidaram por obrigação. Não por culpa, mas porque escolheram amor, escolheram presença, escolheram ser família no sentido mais verdadeiro da palavra. E essa escolha,
nascida das cinzas de mentira e manipulação e dor, é mais valiosa que 1000 demonstrações de amor fácil quando tudo está bem. Então sim, fingi ter Alzheimer para testar meus filhos. E sim, eles passaram no teste de formas que nunca imaginei, incluindo quando não era mais teste, mas realidade cruel. E agora, mesmo enquanto me perco nas névoas da demência, ainda sei, em algum lugar profundo onde Clara essencial ainda vive, que amei bem. E fui amada bem. E que isso, no final, é tudo que importa. A doença que fingi pode ter sido mentira. Mas a cura que trouxe foi a mais verdadeira coisa que já experimentamos como família. E por isso, mesmo através da confusão, mesmo através da perda, mesmo através do medo, sou grata. Porque aprendi, no crepúsculo da vida, que nunca é tarde para a verdade. Nunca é tarde para a transformação. E nunca, nunca é tarde para amor real emergir das complicações de vida imperfeita. E se tivesse que fazer tudo novamente, sabendo como terminaria, faria. Porque alguns finais, mesmo sendo dolorosos, são exatamente os finais certos. São os que curam. São os que importam. São os que definem quem realmente somos quando tudo mais é tirado. E no final, quando as palavras me falharem completamente, quando não souber mais meu nome ou os nomes deles, ainda haverá algo que permanecerá: o sentimento de amor. Não o conceito intelectual, mas o sentimento visceral, celular de estar segura, de estar em casa, de estar onde pertenço. E isso, descobri através deste caminho tortuoso e improvável, isso é o que realmente significa ser amada incondicionalmente. Não amor sem falhas, mas amor que persiste através de falhas. Amor que cresce. Amor que escolhe ficar. E meus filhos, meus preciosos filhos imperfeitos e maravilhosos, me deram esse presente. E eu dei a eles o meu, permissão para serem humanos. Para falharem, para crescerem, para se tornarem versões melhores de si mesmos através do processo complicado e doloroso de cuidar genuinamente. Então aqui estamos. No final que é também começo. No quebramento que é também cura. Na mentira que revelou verdade. Na doença que trouxe saúde para relacionamentos que estavam morrendo de superficialidade. E se alguém me perguntasse se foi cruel fingir demência para testar família, agora eu responderia: sim, foi cruel. Mas às vezes crueldade e compaixão se encontram em lugares inesperados. Às vezes o que parece manipulação é também libertação. Às vezes precisamos quebrar completamente para curar corretamente. E minha família, minha linda e complicada família, quebrou comigo. E curou comigo. E agora, enquanto enfrento doença real com coragem que não sei se teria tido sem termos passado pela versão falsa primeiro, eles estão aqui, presentes, reais. Amando não a mãe perfeita, mas a mulher real que fez escolhas imperfeitas, mas que sempre, sempre amou com cada fibra do ser. E isso é mais do que suficiente, é tudo. É exatamente como deveria ser.